Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, seja muito bem-vindo. Aqui é o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com. Aqui nesse quadro a gente fala sobre a revista Editora Betel Dominical, a gente grava aí as pré-aulas, estamos no segundo trimestre estudando sobre mordomia. Bom, se você gosta desse conteúdo, inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta. Hoje é o dia da gente mandar aquele alô aí, é só botar a palavra-chave manda, né? E a gente acha no final o alô aí para a sua igreja, para o seu professor, para a sua classe, para o seu pastor, enfim, né? Comenta também a lição, isso é muito importante, nos dá um feedback, mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e me ajuda a levar a boa semente. Compartilha com a sua igreja, com o seu grupo de zap, com seus alunos, para domingo já ficar todo mundo mais ou menos inteirado do tema que vai estudar, já que muita gente não tem tempo de ler a lição durante a semana. Bom, fica com a gente aí, tem muita coisa boa. Prepara o seu coração, chamate, pererê, tererê, açaí, granola, café, o que você tiver, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Ok, já voltamos. Quem é membro do canal tem vídeo exclusivo, você já sabe disso. Muito obrigado aos nossos membros do canal. Percebo que eles às vezes nem mesmo assistem os vídeos, né, aqui exclusivos, mas eles estão ali contribuindo, graças a vocês, seu esforço, a sua contribuição, que nós estamos aqui. Esse canal é nosso. Você também pode ser apoiador do canal. Aí, nesse caso, a gente pode te dar conteúdo escrito. Aqui do Flipchart, que a gente trabalha com esboço, plano de aula, aula bônus, caça-palavras, o e-book que está saindo aí, um e-book muito especial, que você pode ter todo esse conteúdo, todo esse material. Então, olha só, se eu fosse você, né, não esquecia, aí, ó, seja apoiador do canal. O link está aqui embaixo, lá no site do Apoia-se. Entra lá no link e espera, porque na sexta-feira eu mando o conteúdo para todo mundo no seu e-mail que você cadastrou lá no Apoia-se. Muito bem, agora, se você não puder, não tem problema, esse canal é feito assim, com ajuda voluntária, daqueles que podem, daqueles que deixam um valeu demais. Quero agradecer o pessoal do Valeu Demais, hoje eu vou ler o seu nome aqui. Então, se você não pode, não tem problema, você também vai ser abençoado da mesma forma. É só você entrar aqui no canal da bênção, o número da bênção que todo o Brasil já gravou, 965172154, tá? Ali você vai entrar no nosso grupo de zap, vai conhecer o nosso trabalho, nossos cursos, curso de professor, superintendente, escola bíblica, também de liderança, de obreiros, né? Muitos cursos que você vai conhecer nesse canal ali, um grupo de zap, na verdade ali, que é onde a gente tem todo esse conteúdo gratuito que você vai receber, que é produzido aqui pela equipe Boa Semente, né? Pelo irmão Mário de São Paulo, pelo irmão Moacir de Goiás, a irmã Fátima de Goiás, sua esposa também, e outros irmãos que nos ajudam também, até mesmo aqui, né, pertinho de nós, aqui o evangelista Luiz, né, aqui em Xerém, né, está sempre nos ajudando, um grande incentivador da obra de Deus. Deus abençoe a todos vocês, nossa equipe Boa Semente, muito obrigado por vocês estarem conosco. Você recebe esse conteúdo gratuito lá no grupo do Zap. O que eu então sugiro? Entra no grupo do Zap, pega o conteúdo que todo mundo pega. Lá tem plano de aula também, é outro, né? Mas é um plano de aula muito bom, você pode trabalhar com ele, você vai ter também questionário, né? Você vai ter também slide. Fica lá quietinho, na sexta-feira você recebe esse conteúdo e também na sexta-feira, aí o que você faz? Apoia também o canal e você recebe mais ainda, porque aí sim você vai estar ajudando o canal, não vai estar só recebendo, também vai estar contribuindo. Eu agradeço a todos vocês. Muito bem, já demos o nosso aviso. Agora vamos para a nossa aula. Lição de número 9, o contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Texto áureo, o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre.
Provérbios 22, 9. Verdade aplicada. Contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Os objetivos da lição são 3: identificar a relação entre o contentamento e a generosidade, reconhecer a importância de ofertar com alegria e ressaltar que a alegria e a generosidade são parte da vida cristã. Filipenses, capítulo 4, ao texto de hoje. Ora, muito me regozijei no Senhor, versículo 10, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o outro texto é Hebreus, capítulo 13, versículo 5, né? Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-se vós com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Nossos hinos são hinos 33, 461. Vamos falar com Deus? Senhor, estamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos estar aqui para podermos, Senhor, me transmitir a Tua palavra. Fale conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, Senhor, entender, Senhor, a Tua palavra, o Teu conceito, Senhor, e entender também, Senhor, quanto que é importante para nós a generosidade. Abençoa os Teus filhos que vão ministrar no domingo, que vão estar ali, usa-os com poder, a despeito das dificuldades, das tribulações, a despeito das carências, das faltas de recurso. Senhor, que Tu possa, Pai querido, usar a cada um como instrumento nessa que é a maior escola bíblica do mundo. Abençoa, Pai, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Bom, o tema de hoje, né, é generosidade. O contentamento e a generosidade do cristão. Eu vou focar, então, na nossa introdução aqui, mais nesse tema que é o contentamento. O que é contentamento? Contentamento é a palavra, né, usada na Bíblia para descrever um estado de alegria. A Bíblia não fala tanto sobre felicidade, ela não trata do contexto de felicidade. A Bíblia fala mais num contexto de alegria mesmo, né? Embora ela fale que a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria que nós falamos, que nós vivemos, é a alegria que não é passageira, uma alegria que não é baseada nas questões humanas, né? Ela não lida com essa ideia da felicidade. A ideia de felicidade é um conceito muito novo. Naquela época mesmo não existia. As pessoas falavam de alegria, de estar contente, né? Ou estar num estado de contentamento. Ou então nós podemos traduzir a palavra contentamento por satisfeito. Você, quando está satisfeito com algo que você adquiriu, que você tem na sua vida, você se contenta com aquilo, ou seja, você é tomado por um sentimento de contentamento, ok? Ou seja, eu consigo viver com o que eu tenho. No texto de hoje, Filipenses 4, principalmente o 4:13, é muito mal entendido, né? Você já sabe que o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, foi por muito tempo entendido como um versículo que diz que você podia tudo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso tudo, eu posso vencer, eu posso crescer, eu posso comprar, eu posso ser uma grande pessoa, enfim, né? Próspero, rico, abundante. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o texto não é isso. O contexto do texto do Filipenses 4 é um contexto diferente do que a gente imagina. Aliás, o livro de Filipenses, e então já vamos aqui para a nossa introdução, né? Já vamos aqui chamar aqui a introdução já no Flip Chart, para a gente ficar já antenado aí para o que vai acontecer. Deixa eu botar aqui. Muito bem, vamos lá. Então aqui, ó, lição 6, edificando a casa de Deus. Nós já passamos por ela. O saco furado, lembra? Bom, então, aí a gente teve essa lição que foi sobre a prioridade com a casa de Deus.
7, ok? Lição 8. A lição 7 não teve flip chart, o pessoal reclamou, eu quero flip chart. Aí a lição 8 voltou, foi a semana passada, a fidelidade na mordomia cristã. Finalmente, né? Falou sobre mordomia, né? Finalmente o pessoal aí se liga. E aí e escreveu sobre mordomia. Eu gostaria que o pessoal da Betel prestasse mais atenção nisso, né? Nessas questões da metodologia, né? Que às vezes peca. Mas enfim, hoje nós estamos na lição de número 9, contentamento e a generosidade do cristão. Essa palavra contentamento, e a gente vai começar já a escrever, né? Essa palavra contentamento, estar contente, estar feliz com aquilo que tem, é fundamental. E o texto que a gente está estudando em Filipenses capítulo 4 mostra justamente isso. E não só o texto, né, mas a gente tem que entender que o livro todo de Filipenses é um livro que foi um livro escrito de uma grande tribulação. O apóstolo Paulo, na verdade, está preso, né? Ele está preso. Mas o interessante é que ele está preso por fora, mas livre por dentro. É uma carta extremamente rica, extremamente proveitosa, porque demonstra justamente isso, né? Como é que uma pessoa pode estar presa por fora, mas livre por dentro. E ele está livre por dentro. É uma carta também conhecida como uma carta da alegria, uma carta da felicidade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo fala várias vezes sobre esse sentimento. Ele fala sobre o contentamento, né? Contentar-se, contente, e ele fala também sobre regozijai. Então, se você deve ter no mínimo, no mínimo 2 ou 3 palavras, regozijai, ou 3 vezes que ele fala regozijai, regozijai-vos no Senhor, outra vez regozijai-vos no Senhor. Caiu aqui, lembrando aí dessa importância do regozijar. E esse regozijar, aí sim, é mais do que alegria, é mais do que contentamento, é expandir realmente aquilo que está sentindo. Então, é uma carta extremamente interessante da gente estudar. E eu fui pesquisar mais um pouco, né, que ao final dessa carta há um apelo, né, um apelo apaixonado do... Vou ver aqui direitinho. Final desta carta é um apelo apaixonado de Paulo à unidade, alegria e contentamento na vida cristã. Ele exorta os filipenses a permanecerem firmes na fé e resolverem conflitos interpessoais, a cultivar uma atitude de gratidão e confiarem em Deus para todas as suas necessidades. O capítulo 4 que a gente está estudando culmina com expressões de gratidão pelo apoio dos filipenses e uma bênção final. Os temas centrais incluem a alegria no Senhor, a importância da unidade e da paz, o poder da oração e do contentamento e a suficiência de Cristo em todas as circunstâncias. Eu já estou contente com Cristo, estou satisfeito com Cristo e com tudo que Ele me faz. Isto me basta. Isto me basta. Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso, provavelmente em Roma, embora alguns surgiram Éfeso ou Cesareia. A igreja em Filipos era uma das suas favoritas, fundada durante a sua segunda viagem missionária. Isso está em Atos 16. Os filipenses demonstraram um amor e um apoio constante a Paulo, enviando-lhe ajuda material durante o seu aprisionamento. É interessante aqui o contraste entre a igreja em Filipenses, né, de Filipe, da cidade de Filipe, e a cidade de Corinto. A igreja de Corinto deu tanto trabalho, abandonou Paulo, não queria ofertar, não queria ajudar, não queria nada, estava dividida, né? E essa igreja de Filipe, ela é a igreja que acolheu Paulo no momento da sua maior necessidade, que era quando ele estava preso. Então, os filipenses demonstraram um amor e um apoio constante a Paulo, enviando-lhe ajuda material durante o seu aprisionamento. A carta, em geral, reflete um relacionamento profundo e afetuoso entre Paulo e esta comunidade cristã. A menção de pessoas da casa de César, Filipenses 4:22, sugere que o evangelho estava sendo espalhado mesmo nos círculos imperiais, apesar da perseguição. A preocupação de Paulo com a unidade entre Evódia e Sintique, Filipenses 4:2, indica que havia tensões internas na igreja, algo que ele procurava resolver para manter a força e o testemunho da comunidade. E aqui, Filipenses 4 oferece 4 princípios práticos para uma vida cristã vitoriosa. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos, Filipenses 4:4. Não é uma negação das dificuldades, mas um reconhecimento de que a verdadeira alegria está ancorada, está presa em Cristo e que transcende as circunstâncias. A exortação à oração como a ação de graças, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação, louvor e ação de graças. Filipenses 4:6 revela a providência de Deus
e a sua disposição de ouvir e responder às necessidades dos seus filhos. E, finalmente, a famosa declaração, posso todas as coisas naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, não é uma promessa de sucesso, mas uma afirmação da capacidade de enfrentar qualquer situação com a força e a graça que Cristo provê. Paulo aprendeu o segredo do contentamento em todas as circunstâncias. Já aprendi a contentar-me com o que tenho, Filipenses 4,11, reconhecendo que a sua suficiência não estava em posses materiais ou em circunstâncias terrenas, né? Mas presente e capaz de suprir todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus, ok? Bom, aqui então a gente tem essa ideia do contentamento, que é o termo central que a gente está falando. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer que essa ideia do contentamento, de estar satisfeito, não é algo que a gente esteja preparado. Nós, seres humanos, estamos sempre buscando algo, estamos sempre querendo adquirir algo. É normal nós querermos ter bons cargos, queremos alcançar coisas boas. É normal que isso aconteça e muitas das vezes nós ficamos frustrados quando nós não conseguimos isso, quando nós não temos esse retorno, esse feedback, sucesso material na vida. Então isso faz parte do humano. Porém, a Bíblia nos questiona, a Bíblia nos desafia a vivermos com aquilo que nós temos, ou estarmos contentes com aquilo que nós temos, ou entendermos, né, a suficiência de Cristo diante de todas as nossas necessidades. Estar contente, ou se contentar com aquilo que você tem, no sentido de que você entende que você não tem tudo o que quer, mas você tem tudo o que precisa. Gostou aí? Anota aí, anota para você não esquecer, ou comenta para você não esquecer, para outra pessoa vir embaixo poder aí aprender com você, né? Você não tem tudo o que quer. Ou Deus não nos dá tudo o que nós queremos, mas nos dá tudo o que nós precisamos. Esse é o segredo do contentamento. Agora, isso não é uma coisa fácil. E por isso que eu coloco aqui logo, isso é um aprendizado, ou seja, você não nasce sabendo, você aprende. O apóstolo Paulo, Filipenses 4,11, ele vai dizer, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, eu aprendi, eu não nasci fazer isso, eu sei todas as coisas, eu estou instruído, quer dizer, aprendizado. A palavra instruir ali significa aprendizado. Então é uma questão que ele aprende, ele foi instruído, ele fala, eu sei as coisas grandes, eu sei estar nas coisas pequenas, eu sei estar bem, eu sei estar mal, eu sei estar em dificuldade financeira, eu sei ter abundância. E aí, com o texto que ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, estou instruído. Deus nos instrui. E como é que ele nos instrui? Através das dificuldades, das lutas, das tribulações. Então, em primeiro lugar, o contentamento, que é o tema, né? O contentamento, esse estar contente com tudo que tem, contentar-se com o que tem, é um aprendizado. Cada dia mais nós precisamos aprender, praticar, né, o contentamento. E segundo ponto também é que não depende das coisas e circunstâncias. O nosso contentamento não depende do que a gente tem, não depende do que a gente ganha, depende das circunstâncias materiais. Não, o nosso contentamento é o entendimento do Salmo 23, né? Salmo 23, versículo 1. A leitura correta que poderíamos dizer é: o Senhor é o meu pastor, nada tenho falta. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Não falta nada, eu estou satisfeito. O Senhor me guia pelos pastos verdejantes, o Senhor me guia às águas tranquilas, caminho comigo, me dá pastos, o Senhor me protege, a sua vara, o seu cajado está comigo, me consolam, então não me falta nada. Essa é a certeza do cristão do seu contentamento. Na lição de hoje, nós vamos entender então que o autor traz para a gente que o contentamento e a genuinidade do cristão é a marca do nosso cristianismo. Tá gostando? Deixa o like aí e dá o glória. Essa é a nossa introdução para a gente entender aí o que significa contentamento ou o que significa a lição de hoje. Essa lição, ela vai ter alguns pontos aqui repetitivos, né? E aí fica já o alerta que a gente que grava, a gente que faz, a gente que é professor, não vou nem dizer que sou de canal, não. Quem é professor de EBD, faz esse alerta, gente que escreve, você que tem a oportunidade de escrever as revistas,
pensa que isso não é um livro. Mesmo que for um livro, se você ficar repetindo, fica cansativo. Então, pensa que você vai trabalhar que um tema, que você vai ter falar daquele tema 13 vezes, senão fica muito cansativo. O que tem de pessoa aqui que reclama que está cansativo, que está mesmo tema, que está repetindo, e isso aí é porque, às vezes, porque faltam pessoas. Eu tenho certeza que se contratar um bom pedagogo cristão, contratar pessoas aí gabaritadas que tem no meio evangélico, né, e você vai conseguir montar um trabalho bem melhor para poder ficar mais didático para quem trabalha. Ah, não, mas é obra de Deus. Não, mas é obra de Deus, mas a gente tem que entender que o espiritual não está dissociado do natural, não está dissociado. Ah, na hora Deus dá, não. É por isso que a gente está caminhando dessa forma, né? As igrejas estão tão meio que perdidas, porque a gente, ao invés de escolher os mais capacitados, as pessoas mais preparadas, né? Não vou dizer capacitado, mas os mais preparados, a gente escolhe porque, não, porque fulano dá um bom dízimo, não, porque ciclano é amigo de ciclano, não, porque fulano, né, tem esse status. Aí você coloca a pessoa que às vezes não tem capacidade para fazer um trabalho que é um trabalho técnico, que não importa, né, às vezes se a pessoa entendeu, é amigo de quem, de qual igreja que é, mas se ele é o melhor, contrate, pague, porque o trabalho vai ser bem melhor. Então, muitas escolas dominicais reclamam, muitos pastores reclamam, muitas escolas reclamam. Por quê? Porque os temas são repetitivos. Então você consegue, tem que pagar uma revista, tem que dar a aula para temas que é a mesma coisa que já estudou na semana passada. Então algumas coisas vão se repetir, mas nós estamos aqui para poder não criticar, porque criticar é fácil. Isso aqui não é uma crítica ao autor, pelo contrário, ele faz o melhor que ele pode, né? Fez o melhor que ele pode, um trabalho maravilhoso, uma revista maravilhosa, mas nós estamos aqui para tentar te ajudar, te dar outras referências, outros pensamentos, para você na classe não ficar na saia justa do aluno falar, eu já estudei isso aí, não vou mais na BD, porque daqui para frente é tudo igual. Não é tudo igual também não, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o caminho, tá bom? Bom, o contentamento cristão. Dinâmica, o que te satisfaz? Essa dinâmica aqui é muito interessante, né? Você pega os papeizinhos ali, né? Os papeizinhos, cadê os papeizinhos? Eu separei meus papelzinhos aqui, separei os papeizinhos aqui também na dinâmica também. Às vezes sai do lugar, pega aí, ó. Gostou do meu potezinho novo? Esse aqui foi o presente que eu ganhei lá do Gostando. Deixa eu parar aqui para falar para vocês, que legal que fizeram para mim, ó. Doses de cuidado com o pastor. Cada papelzinho desse aqui tem uma cor, e aí eu pego um papelzinho desse. Benção, eu pego um papelzinho e vou pegando, ó, que legal, que bacana. Então, mas só que esse aqui, eu estou mostrando aqui só para vocês entenderem, você que vai ter papelzinhos aqui, esses papelzinhos aqui dentro, né, são coisas que satisfazem. E aí você vai entregar e vai perguntar a eles aí, o que satisfaz, né, o que satisfaz, o que te faz contente, o que traz contentamento, e depois você pergunta a eles, né? No final você pergunta a eles, em seguida conduz o debate. O que é contentamento segundo o mundo? Aí o pessoal vai falar, o que é estar contente no segundo mundo? Segundo o mundo é o que? Contentamento. É você tá bem, tá legal, tá show, né? Tá tudo legal, a despensa tá cheia, né? A geladeira tá abarrotada, tem um churrasco todo domingo, né? Então isso aí tá o quê? Carro para passear, casa de praia, contentamento é isso. É você estar alegre, estar feliz, estar bem, com saúde, todo mundo legal. Aí depois você pergunta, tá no papelzinho isso, e segundo a Bíblia, o que é contentamento? Será que o contentamento que o apóstolo Paulo estava falando é esse? Com certeza não, porque o apóstolo Paulo estava preso, estava em dificuldade, estava doente, estava próximo a morrer, mas ele disse que estava contente e suscitou a igreja, né, a estar feliz, né? Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então essa dinâmica é a dinâmica de abertura. Logo no tópico 1, você já traz logo essa dinâmica logo para quebrar o gelo, para deixar o pessoal já alerta, para ele já pensar assim, o negócio hoje vai ser diferente, vai ser tudo igual não. Aqui a gente vai, né, trabalhar, o que se te satisfaz, né? O que te satisfaz? Então é isso. 1.1, né? Aqui no 1 ele fez, escritor da carta aos Hebreus ressalta o contentamento como um aspecto importante da vida cristã, pois contentar-se é satisfação, é alegria, é júbilo com a vida que temos, ou seja, com aquilo que nós recebemos. A Bíblia fala bastante do contentamento, né? Destacando que Deus é um manancial de alegria e satisfação
Plena, plena. 1.1, contribuir com contentamento. O contentamento é uma característica do cristão que tem o privilégio de ser participante do reino de Deus, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar e em qualquer situação, inclusive diante da fome. Semear no reino é semear com certeza de dever cumprido. Ele faz aqui um pouco de confusão, eu entendi assim, contribuir com contentamento. Eu entendi que ele está querendo dizer o seguinte, que você, mesmo diante da dificuldade, você semeia, você contribui. Então, mas acho que o aspecto fundamental é você entender que a contribuição, ela não depende do que você tem. A contribuição é, na verdade, aquilo que está no teu coração, aquilo que você pode dar. Não é isso? Então, tem algumas referências aqui que eu vou trazer para você. A primeira referência é Lucas 12, 32. Printa a tela aí. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Ou seja, Deus cuida dos seus, né? Filipenses 4:11. Não digo por necessidade, porque já aprendi, aqui ao contentamento, né? Hebreus 13:5, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos, né, com os que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desamparei. Ou seja, Deus cuida de nós, e muitas vezes nós não queremos doar, nós não queremos contribuir, porque a gente acha que aquilo vai faltar, ou porque a gente quer ajuntar. Salmo 37:7, descansa no Senhor, espera nele, né? E não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. E aí eu trouxe para a gente pensar aqui, no nosso desenho, eu trouxe esse desenho aqui para a gente refletir no nosso flip chart, para um momento de reflexão. Um vaso, deixa eu decifrar aqui, um vasozinho aqui, e uma plantinha. Alguém sabe que plantinha é essa? Quero que você fale aí comigo aí, que planta é essa aí, ó? Que planta é essa, pastor, que está aqui? Essa planta aqui é aqueles irmãozinhos que não abre a mão para nada. Não abre a mão para nada. Você conhece alguém assim? Não abre a mão de jeito nenhum. Ele fica com a mão fechada. Ele dá tchau de mão fechada. Você comenta... Não fala o nome para não ficar sem graça aí, né? Não fala o nome para não ficar... Que plantinha é essa que eu tentei desenhar aqui, ó? Que fica assim, toda enroladinha assim, ó. O que é? É o broto de samambaia. É isso aí, ó. Broto de samambaia, é isso aí. É mão fechada, não abre para nada, fica fechado. Falar em dinheiro, falar em oferta, ele desvia. Falar em fazer festa, ele fica brabo. Se falar que tem que fazer obra, ele já começa a reclamar. Muda até de igreja, irmão. Muda até de igreja. Vê se pode isso. É isso aí, ó. Broto de samambaia. Aí, broto de samambaia. Fui ver aqui direitinho como é que escreve, que é samambaia. Samambaia. Você que fala é samambaia? Samambaia. Nome difícil, o pessoal bota, gente. Broto de samambaia. Eita, samambaia. Broto de samambaia. Mão fechada. Tem algum irmão aí na sua igreja? Não fala não, fica fora de ética. Mas é isso. Não tem alegria em contribuir. Ele contribui com tristeza, ele murmura, ele reclama, ele fala, não quer dar de jeito nenhum. Não entende que o reino de Deus precisa disso. Aí, por falar de repetição, você pode estar pensando assim, poxa, mas isso está repetido na minha classe. Mas às vezes tem a igreja que está precisando ouvir. Às vezes tem a escola dominical que está passando por isso, tem a igreja que está passando por isso. Às vezes a sua igreja é uma igreja que todo mundo já entendeu a importância do dízimo, da oferta, da contribuição. Mas às vezes tem a igreja que não entendeu, não. Eles não gostam, não. Se falar em dízimo, oferta, desvia em tudo. Então Deus sabe, né? De repente Deus está tratando com alguém que precisa abrir a mão aí, precisa, né, ajudar o reino. Então, irmão, não seja como um broto de samambaia. Abre essa mão, abra esse coração e oferte, porque o reino de Deus precisa. Aí você, bom, mas o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é coisa material. Sim, não é. Mas tudo que a gente faz na igreja é para ganhar alma, não é gasto. E aí quero provocar você aqui com isso, ó. Porque muitas pessoas acham, né? Muitas pessoas pensam que gasto é gasto. Por exemplo, uma bateria nova é um gasto. Para que isso? Um instrumento novo, um som, um palanque, um jatinho. Não, jatinho não. Jatinho não. Mas daí um
um telão, não, isso é gasto, isso aí não pode, para que vai gastar isso? Não, gente, isso são recursos financeiros. São recursos financeiros, não são recursos midiáticos, são recursos físicos pelos quais nós podemos alcançar almas. É a mesma coisa de você falar que não vai comprar folheto. Folheto custa preço, custa dinheiro. Tem que pagar para fazer o folheto. O cara da gráfica não roda um folheto de graça para você, não manda um anjo pagar. Vai, anjo, depois paga lá o folheto que eu deixei. Não, a alma custa preço. Então isso não é gasto, isso é investimento. Investimento em quê? Vamos aprofundar, vou te surpreender. Falei com você que eu ia te surpreender nessa aula. Olha só, é gasto ou é investimento? Deixa eu botar o diferente, né? É gasto ou é investimento? Para o mundo, investimento é o quê? Investimento é coisa que você vai ganhar mais. Então, uma empresa, quando ela quer crescer, ela faz investimento. Ela compra equipamentos, né? Ela melhora a sua frota, ela faz a manutenção, ela contrata pessoas qualificadas. Tudo isso é um investimento. Para quê? Para ela poder crescer. Não é isso? Tudo que ela puder investir para poder melhorar e aumentar o seu lucro, ela vai fazer. No reino de Deus não é assim, porque o nosso gasto, aquilo que a gente não vai trazer recurso financeiro de volta. Não vai. Em comprar um telão não vai aumentar o nosso recurso financeiro. Vai diminuir, porque a gente vai ter mais gasto, né? Comprar um salão novo, comprar cadeira nova, tudo isso vai ser gasto nesse ponto de vista humano, porque não traz o quê? Não traz recurso financeiro de volta, não traz. Então muita gente vê como gasto e aí não quer gastar, mas vai trazer, sabe o quê? Mais importante, as almas. Isso que é o mais importante. As almas vão vir porque esse é o modo pelo qual você vai alcançar. Você bota aí um programa na internet, tudo isso custa caro, custa dinheiro. O que vai fazer? Não, vai gastar. Mas através de um programa de internet, uma mensagem que está lá, uma pregação que está lá, pode alcançar uma pessoa onde a igreja nunca iria, onde a sua mensagem nunca chegaria. E quem sabe vai salvar alguém, vai libertar alguém que está prestes a morrer, né, acabar com a sua vida desesperado, viu a mensagem, assistiu a mensagem, uma pregação, um hino, e você salvou uma alma. Você nem sabe, mas você ajudou a salvar uma alma. Então isso é mais importante. Quanto vale uma alma? Essa é uma grande pergunta. Quanto vale uma alma, né? Qual que a gente está disposto a doar? Então pense nisso na hora da oferta, pense isso quando for ofertar, quando for ajudar, quando for contribuir para a obra de Deus, pense nisso. Se aquilo for para o reino de Deus, como é que eu sei que é para o reino de Deus? Porque o reino de Deus visa coisas espirituais. O fim último é espiritual, não é material. Quando você vê alguém fazendo gasto, mas o fim é o gasto em si mesmo, vamos comprar um novo templo. Por quê? Porque o templo está pequeno, então nós precisamos de um espaço novo. Beleza, eu estou pensando em alma, por quê? Eu vou crescer o templo, vai ter mais gente, então vou alcançar mais gente. Agora, por que eu vou fazer um templo? Não, porque eu acho mais bonito, não, porque é o lugar mais importante, não, porque vai ser a sede não sei da onde, não sei das quantas. Por quê? Porque eu quero que seja. Aí já entra o orgulho humano, então isso não é mais um reino, isso é o gasto mesmo, estou gastando por gastar. Por que eu quero um aparelho novo de som? Porque o som está ruim, o pessoal está reclamando, está indo embora, então eu quero dar mais qualidade ao membro. Isso é um reino, pensando no reino. Por que eu quero um som novo? Não, porque eu quero ser o melhor som aqui de todas as igrejas, barrar todo mundo. Então não é o objetivo. Qual é o objetivo dos nossos gastos? É pensando no reino? Se é pensando em almas, é pensando no reino. Se é pensando no reino, vale a pena você contribuir, abrir a sua mão, ok? Então isso é importante, contribuir com o coração aberto, contribuir com contentamento. 1.2, contribuir com alegria. E aí repare aqui como, né, vai repetindo os mesmos temas mais ou menos, porque não sei se é problema de português, né? Mas contribuir com contentamento é a mesma coisa de contribuir com alegria. Mas enfim, vamos lá. É contribuir com alegria. Contribuir com alegria e voluntariedade é uma demonstração de amor e confiança, e isso agrada a Deus. Contribuir com alegria reflete um coração aberto e sincero. Eu trouxe algumas referências para você não ficar armadilhado com o texto da lição. Tem outras referências para a gente que vai ajudar a gente a pensar, né? Vamos lá, então, pastor, me mostra aí referências para eu não ficar encalacrado na hora de ficar a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Bom, Êxodo, ele já traz, Êxodo 25:2, fala aos filhos de Israel que tragam uma oferta de todo aquele cujo coração o mover, dele recebereis a minha oferta. Então aqui, ó, primeira coisa, a oferta ela é voluntária, não existe esse negócio da oferta obrigatória, tem que dar, não existe tem que dar. Não, irmão, você tem que dar, ninguém tem que dar nada, ninguém tem que dar nada, e a oferta tem que ser
voluntária. Quando a oferta deixa de ser voluntária, ela perde o seu propósito. Porque qual é o seu propósito? O seu propósito é que ela venha do coração. Propósito que ela venha do coração. Se ela tem que vir do coração, ela não pode ser obrigatória. Porque se ela é obrigatória, ela perde o sentido. É a mesma coisa que falar assim, vamos dobrar o nosso joelho para orar, e todo mundo aqui tem que dobrar o joelho. Se alguém aqui não dobrar o joelho, eu vou excluir. Ora, todo mundo vai dobrar o joelho. Mas por que vai dobrar o joelho? Porque o pastor mandou, não porque Deus quer. Então você observa que o propósito final foi perdido. As pessoas têm que entender que precisam dobrar o joelho para falar com Deus, independente do pastor mandar ou não mandar, porque muita gente às vezes ele não pode dobrar o joelho, está com o joelho machucado, está com artrose, artrite, está todo escangalhado, como é que vai dobrar o joelho? Mas não, tem que dobrar o joelho, então, obrigação Deus já não aceita. Por isso que a Bíblia fala, no próprio Antigo Testamento, dizendo, não, sacrifício não, obediência quero, sacrifício não, ou seja, Deus não quer o sacrifício, ou seja, sacrifício de tolo. Portanto, em próprio aqui o texto de Êxodo está dizendo assim, traz de coração, a coração que se mover. Então não é muito ruim você estipular valor e oferta. Não, tem que ser oferta de 10, oferta de 100. As neopentecostais têm essa prática, infelizmente, essas práticas estão adentrando na própria pentecostalismo. Nós estamos copiando os neopentecostais que adotavam essa prática de valor de 100, valor de 50, valor de tanto, valor de X, oferta de oração de 100, oferta de oração de 100, de 200, oração de 1000, dá aqui seu carro, oferte 1 milhão. São essas coisas que Deus não aceita. E o homem aceita, vai ficar rindo, né? Mas Deus não aceita. Salmo 95, 2. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremos a Ele com salmos. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua com o seu coração, segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Aqui, ó, a alegria aqui, ó, mas com alegria. E o último versículo, Salmo 100, versículo 2, serviu ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Ou seja, 1.2, contribuir tem que ser com alegria. Se você vai ver que o povo não está alegre, às vezes é melhor nem pedir. É melhor você pegar do seu próprio bolso e dar. É melhor você pegar, fazer uma campanha entre pessoas ali que possam, porque a murmuração, ela atrapalha a obra de Deus. Porque vai ter gente que vai desviar, vai reclamar, não vai dar. Então, às vezes é melhor nem pedir, né? Nem pedir. 1.3. O materialismo desagrada a Deus. O que é o materialismo aqui, gente? Materialismo é o apego às coisas materiais. É o apego às coisas materiais. Deixa eu pegar uma caneta diferente. Materialismo é o apego às coisas materiais. E da onde vem, né, esse materialismo? Né? Esse materialismo vem do mundo que a gente vive. O mundo que a gente vive é o mundo do consumo. E consumismo é o mundo que, né, tudo consumismo. Nós somos estimulados a consumir. E não só a consumir coisas materiais. Então a gente está ali querendo comprar, né? A gente compra coisas que nem precisa. Tem pessoas que têm aí, ó, ternos que nem usa, gravata que não consegue usar, tá tudo guardado, sapato, tem sapato que não cabe mais, que não cabe no pé, mas está lá guardado. Nós estamos consumindo. E nós nos apegamos às coisas que consumimos. Isso é o materialismo. O materialismo se configura pelo apego às coisas materiais, de maneiras que, se eu tiver a opção de uma coisa material e algo espiritual, eu vou preferir sempre a coisa material. Fala para mim, aqui tem um prato de hambúrguer e aqui tem uma oração, eu vou sempre preferir o prato de hambúrguer. Aqui tem um culto e aqui tem uma festa, eu vou estar sempre ali conectado com aquilo, não vou ter desejo, sou apegado mais às coisas materiais, aos bens materiais, e depois que eu tenho esses bens materiais, eu fico tão apegado a eles que eu não consigo me desprender deles. Por isso que o Senhor Jesus falou com aquele menino que queria servir a Deus, e ele falou com ele, falou assim, olha, o que eu posso fazer para entrar na vida eterna? Jesus disse, olha, vai e faz o mandamento. Eu faço desde pequeno, desde criancinha, que eu cumpro tudo. Não roubo, não mato, não xingo, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? Não furtarás, não mentirás, não adulterarás. Não faço nada disso. Você, mais uma coisa te falta. Vai. Vende tudo que você tem e doa aos pobres. Ali não é porque Jesus estava querendo ou ensinando que eu e você temos que doar tudo que nós temos. É porque Jesus viu o coração dele e sabia que ele era tinha um coração materialista, ou seja, apegado às coisas. E ele era tão apegado às coisas que ele abriu mão daquilo que era espiritual para ficar com o material, que eram os seus bens, que eram as suas posses. Então,
aqui no 1.3, comenta assim, né? O materialismo desagrada a Deus. Ofertar é um ato de adoração ao Senhor. Então, quando eu oferto, é uma forma de adorar. Nós oramos errado, né? Quando nós falamos, oramos pelas ofertas. A verdadeira oração pela oferta deveria ser: Senhor, aceita a minha oferta. Aceita a minha oferta. A gente ora ao contrário, ora errado. Eu vejo muita gente orando errado. Fala assim: ô, não sei o que, vamos ofertar agora, Senhor, e tal, abre as portas. Olha só a oração. Abre as portas, que não falte nada na minha casa, né? Que é o migrador, repreende o migrador, o cortador, o lavrador, né? O gafanhoto, a pulgão, repreenda a lacusta, locusta, bicho silvestre, repreenda tudo, Senhor, a praga da minha casa, a traça, não vai para corroer minha casa, né? Vou ofertar agora, Senhor. Olha só que oração. Na verdade, a oração deveria ser: Senhor, eu estou te adorando com a minha oferta. Independente do valor, veio de um coração sincero, recebe, porque Deus não precisa de nada. Deus não precisa da sua oferta. O Senhor diz assim: minha é a ouro e a prata. Portanto, Ele não precisa de tua oferta, não precisa da minha oferta, não precisa de nada disso, dinheiro, carro, templo, nada disso. Nós fazemos porque o reino precisa. E uma forma da gente abençoar, adorar a Deus é cuidando do reino, que o reino não é Deus nosso, o reino é dele. Então, nós deveríamos orar: Senhor, recebe a minha oferta. É pouco, mas não precisa disso, mas é de coração. Eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero honrar a Ti com as minhas posses. Olha, se a gente mudar a oração, vai mudar a cabeça do povo, né? Se a gente mudar a oração que a gente faz, a gente muda a cabeça das pessoas. Então, ofertar é um ato de adoração. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado. Lucas 16, 19 e 20. Aqui, ele confunde um pouco, porque a gente está falando de adorar a Deus ou está falando de ajudar os necessitados. São duas coisas diferentes, embora aqui eu também possa adorar a Deus ajudando ao nosso necessitado. E desagrada a Deus. Apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. Em 1 Timóteo 6,9, o apóstolo Paulo diz que aqueles que querem ficar ricos caem em pecado e ficam presos em armadilhas que o que faz afundar na desgraça e na destruição. Colocar a confiança em bens materiais torna o ser humano autossuficiente e rouba dele a alegria de pertencer ao reino. Por quê? Então, quando eu estou apegado aos reinos, às coisas materiais, eu estou fixo nas coisas materiais, eu perco, então, o foco que é Jesus, né? Que é o Jesus. Qual a dinâmica que a gente tem que é interessante, né? Você pode trazer recortes de revistas e jornais para mostrar o consumismo, principalmente agora que a gente está vivendo, né, nesse período de influência, de pessoas vendendo tanta coisa. A internet vende tudo. O cara vem falar uma coisa, depois no final, clica aqui e compra o meu curso. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Clica aqui embaixo, tem um link aqui, compra o meu curso. Tudo na internet é venda, 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 venda. Ou seja, consumo, consumo, consumo. 24 horas por dia, a internet joga em você uma série de anúncios, né? Aqui mesmo tem os anúncios, a gente vive dos anúncios. Não, você pode estar pensando: o pastor está falando, mas tem um montão de anúncios. Mas a gente vive. A ajuda que eu recebo vem do YouTube, e o YouTube ganha dos anúncios que são feitos aqui. Então, isso também acaba despejando na gente, que a gente vem e recebe essa carga de consumo, de influência de consumir, né, de estar consumindo. E e esse consumismo, ele é desenfreado, e o pior, ele se apega a essas coisas materiais. E é isso que a gente tem que tentar se livrar disso. 1 Reis 8,6 vai falar: e Salomão ofereceu como sacrifício pacífico a oferta de paz ao Senhor, 22 mil bois e 120 mil, o quê? Ovelhas. Olha aí que interessante. Então, ele ofertou, Salomão ofertou, era um homem rico, poderoso, mas ele foi e ofertou. Lucas 16, 19, 21, havia um homem rico, aqui a passagem que eu falei para você, ele foi lá, perguntou, o Senhor falou: vai lá e dá tudo que você tem, filho. A casa caiu. Aí ele: não, vou ficar com tudo para mim. Ele abriu mão daquilo que é eterno, ficou com aquilo que é passageiro. E 1 Timóteo 6,9 vai dizer para a gente, 1 Timóteo: os que querem ficar ricos caem em tentação e em muitos desejos loucos e nocivos. Não é que a riqueza é pecado, mas o problema é que muitas das vezes a riqueza vai tomar de nós um tempo que pertence a Deus. Quando, na verdade, a gente deveria entender que a nossa riqueza, ela tem que ter um propósito de glorificar e de adorar a Deus. Se eu pego o meu dinheiro e eu uso para o bem, eu estou glorificando a Deus. Deus não está dizendo que o rico não vai para o céu. Ele está querendo dizer que o rico que se apega às coisas materiais, geralmente, as pessoas que se apegam às coisas materiais são aqueles que têm, porque o pobre não tem nada, então não tem ao que se apegar.
então acaba que ele não tem muita coisa ali para poder se apegar, mas o pobre geralmente, o rico se apega àquilo que ele tem. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 10, vai dizer: os que querem ficar... Quem ama o dinheiro jamais se fartará. Aqui, ó, texto que a gente não pode perder, né? Quem ama o dinheiro jamais se fartará. Olha aí, Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. Olha, gente, essas referências, a lição tá uma benção, hein? Você que estava, mesma coisa nada. Isso depende do teu ponto de vista, do teu foco, do teu análise, da tua capacidade de entender e compreender, entrar na mente do autor através do Espírito Santo, que é o mesmo que estava lá no homem que escreveu, é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está em você, o que está aqui é o mesmo que está aí, é um só Espírito, aleluia. É pro reino de Deus, é pro reino. Olha, isso é importante, hein? Professor, não vai para a classe lá falar, é a mesma coisa, está repetido, porque se você falar isso, vai acabar com a tua escola. Você tem que dar a sua aula, faça o melhor com aquilo que você tem, não fique reclamando não. 2, a generosidade cristã. 2, a generosidade cristã. Nesse tópico eu tenho uma dinâmica corrente de amor. Eu já fiz essa dinâmica aí, velho. Você já viu, se você está acompanhando a gente há mais tempo, sabe que a gente já fez. Como é que é a dinâmica do amor? Cada aluno receberá uma ficha com um ato prático de generosidade. Por exemplo, orar com alguém, doar um alimento, visitar um enfermo. Eles formarão uma corrente ao lerem seu compromisso. Encerre com oração. Muito bem. Então, esse é o tópico 2 que a gente está estudando agora, entrando no tópico 2. E não se esqueça de fazer o nosso curso de professor de Escola Bíblica Dominical, vai ser bênção para a sua vida, tá? Você vai aprender a história da Escola Bíblica Dominical, como dar uma aula abençoada, tudo isso é importante. Vem com a gente que é bênção, tá bom? Conta aí com vocês. Bom, é tudo pela Hotmart, online e certificado no final. Onde nós estamos. Vamos acabando o trimestre, hein, gente? Que maravilha! Generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Ser generoso é ajudar quem precisa, é acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Então aqui ele está falando de doação, não é doação para a igreja, doação para as pessoas. Isso certamente deve ser feito de maneira desinteressada e sem esperar nada em troca, como era a prática da igreja primitiva. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. 2.1. O cristão, a generosidade do cristão. Somos filhos de um pai generoso, por isso devemos ser generosos. Significa que nossos dízimos e ofertas devem ser espontâneos, entregues por vontade própria, como sinal de amar a Deus como tudo que temos. O cristão generoso se empenha em ser ajudador das causas do reino o tempo todo. Aqui, a gente tem que fazer talvez que gere um pouco de confusão, é entender quando ele está falando de ser generoso e ajudar quem precisa, e às vezes ele fala de ser generoso e ajudar na igreja, dar o dízimo e oferta, são coisas diferentes, exceto quando a igreja cuida das pessoas, que eu acho que é isso que ele está querendo dizer aqui. Eu entendo que está falando do caso de uma igreja que cuida dos seus membros, que as ofertas são usadas justamente para manutenção, não só do templo, dos trabalhos do templo, dos profissionais, mas também cuida de pessoas. Então, por isso que ele fala que você precisa também doar para a igreja, porque é na igreja, é através da igreja que faz esse papel de ajudar os pobres, que eu acho que é o melhor sistema. Porque se cada um pegar do seu próprio dinheiro e sair dando, vou dar para fulano, dando para ciclano, isso pode ser centralizado. A igreja pode ter um banco de dados com pessoas que precisam. A igreja pode suprir a carência de uma comunidade. A igreja pode fazer sopão para distribuir aos pobres. A igreja pode dar bolsas para as pessoas carentes. Então tudo isso ela vai fazer com que? Com os dízimos, as ofertas. Então entendo que esse seja o conceito por trás, a ideia por trás, e é por isso que uma hora ele fala sobre ser generoso com seu irmão, com a introdução do capítulo 2, com o próximo, mas ao mesmo tempo, depois no 2.1, ele fala da generosidade do cristão, nos dízimos e as ofertas. Bom, 2 Coríntios 8, 1 e 2, a gente já falou sobre esse texto, né? Abundante na riqueza, na sua generosidade, eu sei falando sobre isso. Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Olha que maravilha, ó. Que maravilha. Mateus 10, 42, qualquer que dar a beber um copo de água fria em nome do discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 42. São todos exemplos da generosidade cristã, de você ajudar ao próximo, de você abençoar pessoas. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Marcos 12, 43. Deu mais do que
do que todos os outros. E a última referência, Gálatas 6,10, façamos o bem a todos, especialmente o doméstico da fé. Ou seja, que é interessante esse versículo que eu trago aqui, porque muitas vezes nós não cuidamos dos nossos irmãos. A gente não quer saber se ele comeu, se não comeu, se bebeu, se não vestiu, e a gente acha que tem que dar o jeito dele lá, e a gente é muito individualista, né? A gente busca a nossa bênção, o nosso propósito com Deus, a nossa coisa, e esquecemos do nosso próximo. E aí Deus não aceita. Mas Gálatas 6,10 fala que devemos cuidar de todos, mas principalmente de quem? Dos domésticos da fé, ou seja, aqueles que estão conosco, aqueles que servem a Deus ao nosso lado. Cite o exemplo da igreja primitiva. Eu acho que esse exemplo de Atos 2,42, porque em Atos 2,42 vai dizer que os apóstolos e a igreja daquela época permanecia na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o segredo da igreja primitiva são 4 pontos fundamentais. 4 pontos fundamentais, segredo da igreja primitiva, do crescimento, doutrina, ou seja, tinha ensino, tinha estudo, tinha palavra, tinha base ali do estudo, do que os apóstolos aprenderam de Jesus. Comunhão significa ter tudo em comum, ou seja, há uma comunidade, há uma comunidade de pensamento, de ideias, de coisas, de bens. Tudo é de todos, não existe esse é meu, não, isso é seu, se vira, dá seu jeito, não, é a ideia de todos. Partir do pão, comiam juntos, partir do pão significa compartilhar, amizade, sabe? Você comer junto com a pessoa significa um ato de bondade, de generosidade, de compartilhar aquilo que você tem. Você traz o teu pão para compartilhar com aqueles que não têm. E é nas orações, né? Que é o fundamental. Porque quando você ora, Deus te ouve. Deus só vai ouvir as suas orações quando você compartilhar o pão, quando você estiver em comunhão e estiver aprendendo a palavra de Deus. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. 2.2, a bênção da generosidade. Existe então uma bênção para quem aprende a ser generoso, para quem atende os gentios. Opa, tá aqui nada a ver. Lá na lição 4, ó. Generosidade. 2.2, a bênção da generosidade. A generosidade gera satisfação pessoal e é fonte de bênção. Deus fortalece as mãos dos seus filhos para que eles adquiram riquezas. A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10:22. Sendo assim, dizimar e ofertar reflete a gratidão a Deus, sendo o reconhecimento de que tudo que temos é um dom de Deus. O cristão, portanto, deve ofertar e dizimar de coração pela simples alegria de participar da obra de Deus. Então, tudo isso é importante. Eu fiz aqui esse devolução aqui, o que você recebeu, né? O que você tem recebido e o que você tem dado. Como bom mordomo, que é o tema da revista, você deve entender que tudo que você recebe, você deve compartilhar. Salmo 112:9, distribui, dá aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás, não é isso? Ou seja, você reparte, você lança, você distribui. O segredo da vitória não está em juntar, o segredo está em compartilhar. Esse é o segredo. Compartilhar, né? Dar e não receber. Então, lança o teu pão sobre as águas, ou seja, pega o teu pão e joga nas águas, depois de muitos dias o acharás. Significa que aquilo que você abençoa alguém hoje, você vai ser abençoado por Deus amanhã. Não pelaquela pessoa, por isso que o pão vai embora, mas Deus, que vê o teu Pai que está em oculto, te recompensará. Ou seja, quando você faz isso, né, você também está amontoando sobre a sua cabeça a brasa viva, de maneira que você recebe de Deus por sua generosidade, em dar sem pensar em receber nada em troca. Nós vamos num mundo onde as pessoas dão porque elas querem receber, elas querem de volta. Então eu dou para quem pode dar, eu dou para quem tem mais, né? Por isso tem muita gente, a desigualdade social é grande no Brasil, porque você dá a quem tem mais, você honra quem tem mais honra, você chama para o seu convívio as pessoas que podem te retribuir alguma coisa. Mas o que a Bíblia fala é que você deve dar a quem não tem, você deve fazer por quem não pode fazer por você, você deve dar oportunidades para as pessoas que não têm oportunidade. Ou seja, a gente lança o pão sobre as águas. Parece uma loucura, parece um contrassenso você dar a uma pessoa que não pode retribuir, mas na verdade você não está esperando nada em troca, você sabe que o seu Deus é aquele que vai te abençoar. Tá gostando? Deixa o like. João 12:24. João 12:24. Se o grão de trigo
né, cair na terra, não morrer, não dará fruto. Ou seja, você pega o trigo, você planta, você semeia. Tudo que nós damos é uma semente. Tudo aquilo que a gente dá às pessoas são sementes. Então, estou semeando na vida de alguém. Quando eu dou algo a você, eu estou semeando. Esse canal é uma boa semente, ele semeia coisas boas. Então, a gente dá aquilo que a gente tem. A Bíblia diz que o homem bom tira boas coisas do seu tesouro. Então, estou semeando na vida de alguém, estou semeando na vida do meu irmão, do meu próximo, de um pedinte, de um mendigo, seja o que for, numa instituição de caridade, eu semeio. E aí o que acontece? Essa semente vai prosperar. Atos 20, 35. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. 2 Coríntios 9, 6. Quem semeia pouco, vai colher pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Olha aí, né? Que coisa interessante. A lição tá boa, tá gostosa. 2.3, a generosidade da mulher viúva. Esse texto é muito importante, né? Também muito mal compreendido. Generosidade da viúva. Aqui não está falando para você dar tudo que você tem na igreja, não. Tem que dar tudo que você tem. A mulher deu tudo que ela tinha. É um outro contexto. Ofertar é um ato de adoração e reconhecimento. Tá vendo? Que é o mesmo. Enfim, você já entendeu. Tudo que provém de Deus. Por isso, o coração grato oferta com alegria. As bênçãos, por sua vez, são consequências positivas da liberalidade e do desejo de agradar a Deus. 3.1, né? 3.1. Assemelhando-se a Cristo. Sim, ter algumas referências aqui que a gente pode trazer para incrementar aí mais aí a sua aula. E daqui a pouco tem que ler os comentários. Eu vou ler o 2.3. Gente, é 2.3. Eita, peraí, deixa eu ver aqui. Fiz uma confusão aqui. Generosidade da mulher. Numa atitude de confiança, generosidade e liberalidade, a mulher viúva depositou sua confiança em Deus, pois sabia que nada sentiria falta. Aquela mulher era pobre em bens, porém rica em generosidade. Quem é fiel no pouco, é fiel também no muito. Deus não olha para o montante de valores, por isso que você não pode estipular valor, né? Mas sim para o coração ofertante. São primícias de Deus, da palavra de Deus. Vamos ver aqui os textos. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Da mulher, né? Deu tudo que tinha. Marcos 12:44 é o texto, o próprio texto. Marcos 12:44. 2 Reis 4:1-7. A viúva do azeite. Também a mulher falou, Senhor, o teu servo não tem nada, mas Deus ali providenciou um milagre, e aí houve multiplicação. Aqui é o segredo da multiplicação. Então, quando nós doamos, se multiplica, ok? Quando você doa, multiplica aquilo que você está doando. 1 Reis 17:8-16, a viúva de Serepta. E a outra viúva também que vai ser sustentada, né? Lucas 21:3, deu mais do que todos, é a oferta da viúva. E também Provérbios 3:9, honra o Senhor com os teus bens. Então essa é uma forma de generosidade da mulher viúva. A minha caixinha aqui é o gasofilácio. O que é gasofilácio? É o local onde se colocam as ofertas. É aí que tem a oferta da viúva. A oferta que é dada de coração. Não é pelo montante, não é para ficar bem na fita, é para Deus ver, né? Então, isso é fundamental. A fidelidade a Deus. E aqui eu quero falar para vocês do nosso novo livro, Café com Deus 2, do Salmo 51 ao Salmo 100. Eu gostaria de louvar a Deus pelos que já compraram o nosso livro na Amazon. Tira uma foto, marca a gente, isso é muito importante. O outro livro é Afeto. O que está faltando no mundo hoje? Afeto. A arte de encontrar Deus no outro. Está faltando pessoas que sejam gratas, que pratiquem realmente a afeição. Então você pode comprar pela Amazon, são livros interessantes, tem muitos outros mais lá, né, que estão lá na Amazon, tem o Café com Deus 1, são livros abençoados. Gostaria muito que você tivesse essa obra para abençoar a tua vida. Está chegando aí, Dia dos Namorados, é um bom presente aí, para você dar para sua esposa, para o seu marido, para sua filha, lá comprou o pastor Júlio César, que eu vou até tirar aqui um print aqui, tira um print que é bacana, tá bonita essa imagem, né? Bacana, legal, né? É bênção de Deus para a sua vida. 3.1, semeando-se a Cristo, assemelhando-se a Cristo. Bom, a vida cristã consiste em assemelhar-se com Cristo, ou seja, nós precisamos parecer com Cristo, sermos semelhantes a Cristo. Quando nós somos generosos, nós ficamos mais parecidos com Ele.
através do contentamento e da alegria. Como 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou 5.000 pessoas, mostrando o amor e a generosidade que atenta para a sua palavra. Jesus podia dizer, né, vai embora todo mundo, vocês metem o pé todo mundo, ninguém vai comer, quem tem fome come em casa, mas Jesus foi lá e falou para os seus discípulos, dá-lhe-vos de comer. Aí então Filipe vai encontrar um menino que tem pão e peixe e vai, com tão pouco, na mão de Deus, se transforma em muito. Lucas 6, 38. Dá-lhe-vos de comer. Mateus 4,19. Aqui o cara vai falar assim para mim, é o Estado que tem que fazer. Não, é você que tem que cuidar. Mateus 14,19. Repartiu o pão aos pobres. E João 6,9. Há aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, temos que fazer o mesmo que ele fez por nós, não é isso? Temos que fazer o mesmo. Provérbios 3,9, honra o Senhor com os teus bens, né? Aqui a mesma referência, não, Romanos 8,29, para serem conformes à imagem do Filho de Deus, que é esse aqui. Dinâmica, o que Deus vê. Aí nessa dinâmica você vai preparar o seguinte, vai fazer o seguinte, nessa dinâmica você vai preparar uma caixinha bem bonitinha, vai botar essa caixinha bem bonitinha, vai botar bem florzinha, vai botar uns negocinhos bereguedegue bem bacana, para ela ficar show. Aí quando ela tiver show, bota umas flores, você dá umas flores na caixinha para ela ficar bem top. O pessoal vai olhar assim, mas que caixa abençoada, caixa maneira, cara. Gostei dessa caixa, hein? Gostei dessa caixa, essa cachola aí tá arrumada, hein? Você vai fazer uma caixa dessa maneira, show de bola, bem cheia de fita, de breguete. Tá. A outra caixa vai ficar uma caixa bem forreca. A caixa do meio vai ficar bem forreca. Vamos fazer uma caixa forreca. Uma caixa bem forreca, vai ficar aqui, bem suja e tal, não sei o que, papapá. E uma caixa mais ou menos. É a caixa que nem fede nem cheira. Tá lá a caixa, tá lá. Nessa caixa bonita vai estar vazia. Na caixa feia vai estar um versículo bíblico. E na caixa que não fede nem cheira vai ter uma pedra. Bom, como é que vai ser essa dinâmica? 3.1, dinâmica do 3.1. Uma bonita, uma vazia e uma simples, com um versículo e uma intermediária com uma pedra. Peça que escolham e use a reação para ensinar que Deus olha o interior e não o exterior. E mostrar assim como uma caixa bonita, tá bonita por fora, mas vazia por dentro, Deus vê o coração, né? Às vezes não adianta estar bonitona por fora e estar com o coração todo sujo. Então, Deus vê o nosso coração, nós temos que estar semelhantes a Cristo. Essa é a dinâmica do tópico 3, na verdade, que o 3.1 aí se engloba. 3.2, estamos chegando já no final, reconhecendo o favor de Deus. Ao dizimar, Abraão expressou a fé e concordância conforme a expressão usada por Melquisedeque, Deus Altíssimo, possuidor dos céus, quando entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão tinha acabado de dar vitória ao seu povo em batalha. O patriarca dizimou por gratidão e por reconhecimento de que tudo que tem pertence a Deus, inclusive sobre o inimigo. Quais são as referências? Gênesis 12:40. O que temos em Gênesis 12:40, pessoal? E bendito seja o Deus Altíssimo, que nos abençoou. Né? É Abraão falando aqui sobre a bênção que recebera e por isso ele estava dando dízimo. Hebreus 7:1, Melquisedeque é o sacerdote. Esse Melquisedeque é um ser, é o tipo de... uma teofania, representa o próprio sacerdote, representa o próprio Cristo. Então esse é o símbolo ali do dízimo, ofertando a Deus. E o que chama atenção é que as pessoas que falam do dízimo, falam que o dízimo é da lei. Não, o dízimo é da lei, o dízimo é da lei. Observe que Abraão foi antes da lei. Então o dízimo não é da lei, já existia anteriormente à lei. É uma prática daquela época comum. Deuteronômio 8:16. E ele vai dizer pra gente o quê? É ele quem te dá força para adquirir riqueza. E Salmo 103:2, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. E Tiago 1:17, toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus. Então, aqui é importante do reconhecimento do favor de Deus. O dízimo é uma forma de você reconhecer o favor divino
Vamos antes do 3.3 a nossa aqui. Vamos às nossas, deixa eu botar aqui, né? Manda! Alô. Vamos ver hoje se tem alô. Será que tem alô? Vamos ver quem é que tá mandando o alô de hoje, da aula de hoje, hein? Vamos ver aqui. 484, essa lição tá demais, parabéns. Pastor, manda pelo ponto de vista. Manda um salve para o pessoal aqui de Águas Lindas de Goiás, ADTAG, Guaíra, Cláudio Lourenço, superintendente. Ele tá sempre com a gente, Deus abençoe, tá aí, tá mandado. Cleidias Gonçalves, a paz do Senhor, suas aulas são bênção, cada dia aprendo mais, através das suas aulas me sinto mais segura para dar aula na minha classe, Deus continue te abençoando, manda um alô para mim, tá mandado, meu nome é Cleia, sou de Planaltina de Goiás, em torno do DF, terra boa, terra abençoada. Gente, alguém me ajuda a informação para mim entrar no grupo. Aqui não tem nada a ver com manda, não sei como é que ela conseguiu, não sei por que o YouTube separou o negócio dela aqui, que ela não tá falando manda não, mas eu já respondi para ela aí. Porque você tenta no grupo, você tem que esperar até a equipe te responder, entendeu? A irmã Odete, a nossa aluna número 1, falou, manda paz para mim, tá mandado, irmã Odete? Deus abençoe. E aqui acho que já acabamos, né? Já acabamos, o último teve pouco manda, né? Teve pouco comentário. Rogério Espíndola disse, não esqueça de mandar um abraço para a ADM em Magé, Rua 41, Pastor Jeremias. Tá aí, ó, tá mandado. Celestino Filho diga, manda um abraço para a Igreja Ministério de Madeira em Macapá, Amapá. Deus abençoe. Adilson Pereira, meu nome é Nilson Miranda. Não, meu nome é Nilson. Manda um alô para a D Madureira em Franca, São Paulo. Tá, ok. A paz do Senhor Jesus Cristo, manda um alô aqui para nós em Rubiata, Goiânia. Estamos sempre ligados. A Aparecida Dias, devemos contribuir com o amor sem barganha, cumprindo o mandamento de amar ao próximo. O YouTube separou aqui, não sei porquê. Há 8 dias atrás, o nosso último aqui, manda um alô para o meu superintendente, presbítero Carlos Alberto, e para sua esposa, a irmã Kátia Regina, que é professora da classe das mulheres da minha congregação, que é da Assembleia de Deus, Rodo de Cesário, Alvim, Ministério de Madureira. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais gente. Bom, deixa eu ver se tem agora um valeu demais, né? Vamos agora que me faz rir. Há um dia atrás tem um valeu demais. Quem foi que deu? Vou até chegar mais perto da câmera para você ver, que morram de inveja. Cleidias Gonçalves, R$2. Tá aqui, ó, R$2. Tira o olho. Lição 8, a segurança do cristão está no Senhor, onde encontra o plano de aula. Isso aí tá voando. Cadê? Eu quero só valeu demais. Valeu demais. Peraí, que só tem ela de valeu demais? Eita, cadê, gente? Com valeu demais. Deixa eu ver, tem ela. Eita, voltou. Então, a Odete, valeu, tá aqui. Aqui também tem na lição 7. Que isso, irmão Nelson Pereira deu 25. Um valeu aqui de 25. Tô rico. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nossa, valeu demais, irmão Nilson. Deus abençoe. 25. Jesus abençoe, multiplica o teu servo. Deus ama quem dá com alegria. Amém. Se você quiser abençoar o canal, você pode deixar aí o valeu demais. Então, vamos lá para o nosso tópico 3.3. 3.3, está caindo tudo aqui, hein? Generosidade e contentamento. O rei Davi se contentava com Deus, atitude que estimulava a generosidade do povo. Ele empenhou bastante esforço para juntar o material necessário para construir o templo do Senhor. Ouro, pedra, e a gente já falou bastante sobre isso. Davi ainda ofertou prata e ouro do seu tesouro. Então, aqui o texto que a gente traz, né, para a gente poder entender, as referências que ele deu do seu próprio tesouro, 1 Crônicas 29, 3, né? Salmo 24, 1, do Senhor é a terra. 2 Samuel 24, 4, não oferecer ao Senhor holocausto que não me custe nada. E também Mateus 6, 21, onde estiver o tesouro, ali estará o seu coração. E 2 Coríntios 8, 12, se há prontidão e vontade, será aceito segundo aquele que ele tem. Então, construa um mural, né? Agora, no finalzinho, você pode construir um mural. Lá, constrói um mural, um post-itzinho, com coisas que o seu aluno deve fazer. Uma coisa que eu chamo sempre a atenção é você terminar a aula e mostrar para eles a importância de fazer algo. Não é só falar. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Vamos demonstrar essa generosidade?
Quem está precisando de ajuda? Quem está precisando de oferta? Quem está precisando de ajuda? Procure na igreja, veja isso, né? E procure ajudar. E distribua tarefas para que eles possam fazer ao longo da semana. Fulano vai ajudar ciclano. Fulano caiu o telhado, vamos ajudar a botar o telhado. Ciclano está sem gás, Beltrano está desempregado, né? Precisa de ajuda. Então, no longo da semana, eles vão ajudar pessoas. Eles vão ser generosos e mostrarem o contentamento, que eles não estão buscando a riqueza, mas entendem que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus, está na hora da gente acabar. Conclusão, cadê? Vamos lá, conclusão. Em meio a uma geração materialista e individualista, como resultado do permanente andar em espírito, o discípulo de Cristo deve cultivar um coração contente e generoso que expressa confiança e descanso na provisão e no cuidado do Senhor. Essas atitudes resultam um bom testemunho perante a sociedade e em ações de graças e de glória ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, todas as atualizações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver uma coisa nova. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Uma outra parte dessa mensagem poderia se chamar coisas perdidas e coisas achadas. Porque em Lucas, no capítulo 15 em diante, ele vai falar primeiro da ovelha perdida. E quando ele termina de falar da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida. Quando ele termina a dracma perdida, ele fala do filho perdido. Observe que são três coisas perdidas que ele vai ensinando para nós, a diferença de cada uma delas e onde nós nos encaixamos. Na primeira parte da parábola, ele está falando de uma ovelha que se perdeu. Na segunda parte da parábola, é uma mulher que procura algo perdido. Na terceira parte da parábola, é um homem, um pai, que chora pelo filho que se foi. Na primeira parte das ovelhas, é uma ovelha que foi desgarrada do caminho, e o pastor procura. Na segunda história, ela acende a luz, ela limpa e ela começa a procurar dentro de casa. E depois, quando ela acha, as três histórias terminam com festa. As três histórias começam com festa. O pastor, quando acha, dá festa. A mulher, quando acha, chama as amigas e dá festa. E o pai, quando o filho retorna, ele chama seus amigos, mata o cordeiro e também dá festa. Aleluia! Você já se perguntou como transformar vidas através do ensino da Palavra de Deus? Imagine despertar o potencial divino em cada aluno da sua escola dominical. O curso online do Perro Júlio César é a chave para essa transformação. Aprenda didática avançada e metodologias ativas que farão suas aulas brilharem. Enfrente o desafio de cativar mentes jovens com técnicas inovadoras. Estude no seu ritmo, supere limites e receba um certificado que comprova sua dedicação. Lembre-se, quem ensina, aprende duas vezes. Cada aula que você aprimora é uma vida tocada pela graça. Não deixe o medo de mudar limitar seu ministério. Abrace essa oportunidade de crescimento. Invista em você, no seu chamado e no futuro da igreja. Seja a mudança que você deseja ver nos seus alunos. Inscreva-se agora e transforme seu ensino em um poderoso instrumento de Deus. Ela tem uma visão difícil, e aí tem o Salmo 23, mas não dá para a gente entrar nisso, que já é uma questão do pastor, da relação do pastor com a ovelha. Ele é um bichinho que se espanta com facilidade. Se tiver um rebanho aqui e se alguém gritar, vai embora, espalha tudo. Se alguém chegar com uma voz diferente lá, falar alguma coisa, ela já some, separa, vai embora. Ela vai nem sem perguntar, e vai e se some e perde mesmo. Ela é frágil. O pai tem autoridade para dizer: eu não vou te dar o que você quer, você vai ficar na minha casa, acabou, eu estou vivo, você quer me matar antes da hora? Mas o pai simplesmente falou: foi. Aquele pai representa Deus, e Deus representa ali a seita das nossas escolhas. E aquele, o filho pródigo, ele não é como uma ovelha, aquele é um homem, aquele é um rapaz, ele tem cabeça, ele tem mente, ele pensa, ele tem dinheiro, e ele foi com as suas próprias pernas. Muita gente acha que o pastor tem que ficar atrás do povo o tempo todo.
E muitas igrejas os pastores estão estressados, pastores estão se matando, agora falando de pastores físicos, pessoas, seres humanos como nós, estão estressados, estão adoecendo, estão se matando, estão tomando remédio, estão com depressão, porque fica achando que ele é o pai, quando na verdade ele é um pastor. Então, na verdade, a gente fica mais tempo, Elcio, botando gente dentro do redil do que cuidando do povo. Doença, não perde por causa de fraqueza, se perde porque quis sair, se perde porque quis ir embora, e o pastor vai lá atrás, e vai lá atrás, pega aquela ovelhinha, aí pega aquela ovelhinha, bota aqui, quando ele bota aqui, a outra já saiu pelo outro buraco, aí ele vai atrás daquela ovelha, aí ele vai, pega aquela ovelha, replaça aquela ovelha, quando ele volta, já saiu mais 5 do outro lado, aí ele pega as 5 ali, e você fica botando, o pessoal fica saindo. Não é isso que é evangelho, não é isso que é a palavra de Deus, não é isso que o Senhor ensina. O Senhor manda ir atrás dos doentes, o Senhor manda ir atrás dos enfermos, o Senhor manda ir atrás daqueles que realmente precisam da graça e do poder e da salvação do Senhor. Quando estão entendendo, digam amém. É porque a gente confunde o filho pródigo com a ovelha. O filho pródigo o pai amava, o filho pródigo o pai desejava, o filho pródigo o pai estava louco de vontade para ir buscar, mas ele falou assim: eu vou respeitar.